Deu, começou de novo. Irmãos, então boa noite novamente. É uma alegria poder estar aqui. É uma alegria também partilhar um tema tão precioso para a nossa vida, né? Que é a verdadeira devoção ao Espírito Santo. Confesso assim que ler, né, essa obra e preparar, né, essa aula, esse encontro, foi a base de muita reflexão, né, muita oração e análise de vida, né, revisão de vida, né, porque a verdadeira devoção ao Espírito Santo implica basicamente a doação da nossa própria vida a Deus, né? Então o final da coisa é isso, né? Mas só para fazer uma pequena recapitulação, né? Na primeira aula eu tentei trazer uma análise do que é o homem, como que a filosofia, né? Ela ao longo da história foi definindo o que seria o homem, né? Aristóteles falou que o homem é um animal racional. Protágoras, que era um sofista, dizia que o homem é a medida de todas as coisas. Dentro da ciência, Darwin vai dizer que o ser humano seria o fruto de uma adaptação ao longo da história, de uma evolução adaptativa, né? E aí a gente vai ter o Homo sapiens. Tem um outro autor chamado Bergson, que ele vai dizer que o ser humano é o Homo faber, porque fabrica coisas. Marx, ele vai falar então que o ser humano ele é fruto de uma condição histórico, social e material, né? E aí então até tratando da própria religião, ele vai falar que a religião ela nasce dessa condição, né? Que depois ele vai falar a religião é o ópio do povo, né? Então, e um dos últimos, né, filósofos mais contemporâneos que morreu em 2017, o polonês Bauman, né? Boa noite. Bauman, ele falava que nós somos seres consumidores. Ele criou um termo chamado modernidade líquida, né? Então, que seria a realidade atual da nossa sociedade, que as coisas, os valores, eles estão cada vez mais escorregadios, vamos dizer assim, eles não são tão concretos, e isso é fruto também muito da sociedade de consumo que a gente vive hoje, né? Então, são análises bem racionais sobre o que seria o homem, né? No sentido bem amplo, assim, de visões filosóficas, sociológicas, históricas, né? Mas aí também tem o que é Deus, né? Então, São Tomás de Aquino, Santo Alberto Magno, São Tomás de Aquino, né, eles vão acabar fazendo, né, dentro daquilo que a gente vai chamar de filosofia escolástica, uma distinção das áreas de estudos, né? Então, existem as verdades racionais, que eles vão chamar de filosofia, que é o estudo das realidades da natureza, e também as verdades reveladas, que são os estudos das verdades de Deus, a teologia, né? Então eles vão fazer essa distinção, né? E aí até na aula do Galloni, boa noite, o Galloni ele trouxe um termo, né? Verbum mentis, né? Que aí a gente, sempre quando a gente vai falar do Espírito Santo, ou vai falar de qualquer qualquer uma das pessoas da Santíssima Trindade, a gente vai acabar sempre chegando no mistério da Santíssima Trindade, né? E aí a explicação do verbo mentis, né? Ela é uma explicação para tentar explicar como que se origina, né, o Espírito Santo, né? Então, vamos dizer assim, desse encontro do Pai com o Filho, né, que acontece como se fosse uma explosão de amor e que vai ser o Espírito Santo, né, de uma maneira bem alegórica, né, a gente fala, né, porque de fato é um mistério, né, não é uma coisa que até racionalmente falando a gente consiga ter uma explicação absoluta sobre o que ela é. Tem coisas que a gente, das realidades da natureza, muitas coisas a gente consegue ter uma certeza absoluta de como ela é. Algumas não sabemos, né? Você vai pegar a origem do universo, né?
tem como saber de uma maneira absoluta. A origem do ser humano não tem como saber de forma absoluta, né? Falando cientificamente, né? Falando, né? E o mistério, né? Ele faz parte da nossa fé, né? Tanto é que quando o padre, depois que ele consagra a Eucaristia, né, ele fala: eis o mistério da fé, né? Então o mistério é uma realidade, né? E que a gente vive dentro da nossa fé e que faz parte da nossa crença. A gente também teve na aula 2, com a tia Maria de Lourdes, né, o Espírito Santo na vida de Jesus. Então a tia foi pontuando, né, vários aspectos do Espírito Santo na vida de Jesus. E depois, na aula 4, né, que foi anterior, a Ana ela tratou então sobre o mistério de Pentecostes, né, então, que é a ação do Espírito Santo sobre os apóstolos após a ascensão de Jesus. Bueno, esse livro, então, né, o Espírito Santo, seus dons e seus frutos, que é a base, né, do que a gente vai começar a trabalhar a partir de agora. Hoje eu tenho uma aula, na próxima aula do curso, acho que não lembro se é semana que vem mesmo, a Adriana, né, e aí depois a última também é comigo, todas elas baseadas nesse livro, né, que a gente adquiriu na Biblioteca Católica, né, Espírito Santo, seus dons, seus frutos, sua ação. Ele é falecido, né, de um padre mexicano, foi, né, nem é padre, arcebispo primaz, né, do México, Dom Luiz Maria Martínez, né, então ele acabou escrevendo esse livro, então é um livro de um mexicano, né, e aí então, o que acabou acontecendo? Ele tinha conhecimento do tratado de São Luís Maria Guimond de Montfort sobre Nossa Senhora. E aí, então, o que ele se encantou na obra de São Luís? Ele se encantou que São Luís ele colocou as coisas na sua ordem. A devoção a Nossa Senhora, ele ordenou a devoção a Nossa Senhora de uma maneira que a gente trata Nossa Senhora, de fato, como ela deve ser tratada, né? Com a dignidade que ela deve ser tratada, né? O nível de dignidade, né? Então, nem mais e nem menos, da maneira correta, né? Então, São Luís Maria Guimond de Montfort, ele dá essa realidade para nós. E aí, então, o Dom Luís Martínez, ele chega à conclusão que era necessário fazer uma coisa parecida em relação ao Espírito Santo. Porque os dois pilares da nossa fé, para a gente chegar a Jesus, os dois pilares mais fortes que nós vamos ter, né? Claro, não estou tratando aqui de sacramento, né? Mas de vida espiritual, né? Assim propriamente, é Nossa Senhora e o Espírito Santo, né? Até nem vou falar de Eucaristia, sacramento, porque se for para analisar os sacramentos, eles são frutos do Espírito Santo, né? Então, entender o Espírito Santo de uma maneira plena, tu entende os sacramentos posteriormente, né? Bom, ele também fala o seguinte ponto, né? Que nós precisamos evitar desvios de piedade e inclinações pessoais. Porque quando tu não tem uma fé bem ordenada, né, como São Luís Maria Guimond de Montfort fez com a devoção à Nossa Senhora, a gente pode cair em vários erros, né? E inclusive vários pecados, né, que a gente pode acabar caindo, né? E a devoção ao Espírito Santo, ele via essa mesma necessidade, então, para ajustar, para a gente não cair em erros. Primeiro ponto que ele trata, então, sobre o Espírito Santo, que ele é o doce hóspede da alma. Sua ação não é exterior nem intermitente, mas íntima, constante e permanente, né? Então ele faz até uma comparação, né, de um artista. Um artista, ele pega, né, uma rocha, uma madeira, ele vai esculpindo, né, e ele pega uma coisa inerte e a transforma, né, e ela fica bela. O Espírito Santo, ele deve ser esse doce hóspede da alma, ele tem que ser o artista da nossa vida. Ele deve nos modelar, ele deve transformar a nossa vida, né? Então ele deve ser aquele que vai pulindo a gente, que vai talhando a gente, vai dando forma de quem a gente é ou quem a gente deve ser, né? Claro que
Aí entra um famoso ex-treinador do Internacional, né? Argel Fuchs, ele dizia que a gente tem que trocar o pneu do carro, né, com o carro andando, né? Ele dizia assim, né? Uma vez ele falou essa, né? Então, e é com o carro andando, né? Que o Espírito Santo precisa fazer essa obra, né? Não vai ser inerte, que nem uma pedra, que nem, né, uma madeira, né? Vai ser com a vida andando, né? Que o Espírito Santo ele vai aprimorando, talhando, né, a nossa vida para que a gente possa se tornar de fato uma obra-prima nas mãos de Deus. Olhem só, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos nele morada. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, este não é dele. Então, ao longo de toda a obra, o Dom Luiz Martinez, ele vai fazendo várias pontuações bíblicas, e eu vou trazer elas aqui, né? Porque elas são significativas, né? Para que a gente possa ir entendendo, né? Então, ela é uma obra também baseada totalmente na Bíblia, né? Então, para a gente entender o Espírito Santo. Então, esse é o primeiro ponto, né? O Espírito Santo, ele está em nós. Ele é o hóspede da nossa alma, né? E ele deseja ser o artista também das nossas vidas, esculpir a nossa vida. Outra característica... Deixa eu fazer uma adenda. Tu vê que só que tem um pré-requisito para isso aí, né? Por isso que eu estou tentando fazer com que vocês, na parte da oração, né? Toda hora eu estou colocando aí a oração, né? Nosso da decoração. Nós na Trindade fazemos morada, porém tem um pré-requisito. Aqui que guardar a palavra. Não é em todo mundo. Deus está em todo mundo. Isso que nós discutimos. Mas ele vai fazer morada naquele que rezar e guardar a palavra. Que é a citação de João, né? Essa primeira. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos nele morada, né? Mas vamos adiante, olhem só. Deus é amor, é caridade. Deus é caridade, quem permanece na caridade permanece em Deus e Deus nele. Por isso conhecemos que estamos nele e ele em nós, porque nos comunicou o seu Espírito. Então, esta é uma verdade de Deus. Deus, ele está em nós. E se, obviamente, a gente viver conforme o que Deus nos orienta, nós estaremos nele. Agora que veio um ponto-chave, né? O ponto principal que a gente precisa analisar é o seguinte, né? No início ali eu recapitulei trazendo ideias de filósofos, sociólogos, enfim, historiadores sobre o que é o homem, né? Mas para nós a gente tem que chegar a uma conclusão, que o ser humano ele tem uma vida material, mas essa vida material ela deve ser subordinada à vida espiritual. A vida espiritual ela deve se sobrepor à nossa vida material, né? Então a nossa vida material, na verdade, ela deve ser ordenada pela sobrenatural, que é a espiritual, né? Então a vida espiritual ou sobrenatural ela deve estar nesse primeiro patamar da nossa vida, porque senão, aí, como o Galvão também comentou, as coisas não vão fazer sentido estar aqui. Não vai fazer sentido estar na igreja, buscar a Deus, né? Então, quando a gente se coloca, a gente passa a querer viver a vida cristã, a vida católica plenamente, perdão da expressão, mas tu tem que estar disposto a se incomodar. E se incomodar contigo mesmo, se incomodar com as realidades que vai começar a observar da tua vida e dizer assim, que coisa séria, eu não estou vivendo isso, eu tenho que melhorar, né? Então, não é uma vida de comodidade, não é uma vida de prosperidade material especificamente, né? Então é uma vida de uma realidade sobrenatural que se sobrepõe à material, né? Claro, se Deus, né, como está na própria palavra, ele cuida, né, das aves, né, ele cuida de toda a realidade da natureza, ele vai cuidar de nós, né? Obviamente que
tudo aquilo que Deus... mas esse cuidado, ele sempre é fruto para a nossa própria salvação. Qual que é o grande ponto, gente? Acho que aqui o que eu vou falar agora é o centro de toda a devoção ao Espírito Santo, mas é o centro da vida cristã. Todas as coisas se consumam quando retornam ao seu princípio. Todas as coisas se consumam quando voltam ao seu princípio. Então, se nós somos oriundos de Deus, criaturas de Deus, então fomos de alguma maneira gerados em Deus, o que nós somos só vai se consumir, só vai de fato, vamos dizer assim, ter a realidade plena se a gente voltar para Deus. Consumar. Exato. Isso não, mas esse consumar é o voltar, né? Então, essas coisas elas só se consumam quando elas voltam para Deus. Então, nem sempre, às vezes, eu consigo falar isso claramente quando eu converso, às vezes, com alunos, principalmente em sala de aula, né? A gente dá spoilers, né? Às vezes, infelizmente, nem tudo dá para ser bem claro, mas eu sempre falo assim para eles, nunca reparou que tu tem uma vontade de amar e ser amado? Né? Então, essa realidade que tem dentro de nós é o desejo que a nossa alma tem de Deus, né? Porque a nossa alma saiu de Deus, então a gente tem sede dele e a gente quer retornar a ele, mesmo que a gente não entenda isso com palavras muitas vezes, né? E até mesmo racionalmente falando a gente não entende. Então a nossa alma só vai se consumar, se completar, né, quando ela voltar para Deus. Então todas as coisas elas se consumam quando elas retornam ao seu princípio, à sua origem. E Deus é a nossa origem, é o nosso princípio. Bom, além de ser hóspede da nossa alma, ele precisa ser o diretor supremo, né? Porque na visão tradicional da vida, normalmente o hóspede ele é ocioso, né? Quando tu hospeda alguém, né? Às vezes, se a pessoa é uma pessoa mais ativa, ela vai te ajudar a lavar uma louça. Talvez ela passe uma vassoura na casa, né? Claro, depende de quanto tempo ela vai ficar na casa, mas dependendo da situação, ela está ali para ser servida, né? Quando tu hospeda alguém, né? E com o Espírito Santo é diferente, né? Então, além dele ser teu hóspede, ele também tem que ser o diretor da tua vida. Ele tem que dizer assim, olha, tem que fazer tal coisa, tem que melhorar isso, né? Olha só, ele coloca nas faculdades humanas dons divinos, para que todo homem tenha inspirações santas. Então vai ter na sequência depois dons e frutos, tá? Na próxima aula, especificamente sobre dons e frutos. Mas os dons e os frutos, os dons especificamente, eles são infundidos na nossa alma. Esse hóspede, ele chega como se fosse com presentes para nós. Ele chega, habita, ele está com presentes para nós, né? E eles, olha, é isso que tu tem que começar a colher na tua vida. Tu quer isso, né? Aí, então, obviamente, a gente precisa ir ordenando a nossa vida para que esses dons eles possam começar a se fazer presente na nossa vida e ajeitar a nossa casa interior. Se o homem buscasse apenas um aperfeiçoamento moral, bastaria o uso da razão. Mas como busca a verdade e a caridade, é necessária a direção do Espírito Santo. Se a gente quer um aperfeiçoamento moral, né, dentro da filosofia teve lá os estoicos, por exemplo, moralmente, em vários aspectos, os caras eram tops, né, moralmente falando, né, busca da ataraxia, né, então tentar não se perturbar com preocupações da vida, buscar fugir de vícios e tudo mais, né. O Sócrates, né, quem conhece o bem pratica o bem, quem conhece a justiça pratica a justiça. Só que essa realidade, ela é racional, ela é para o plano nosso dessa realidade material e moral. E o contrário também seria assim, por exemplo, se a gente for buscar as coisas no sentido metafísico, assim, no sentido sem levar em conta a moral, mas atingir meus objetivos, como acontece, por exemplo,
na magia, no esoterismo, tu precisa seguir um certo princípio que não está ligado à moral, né? No caso da igreja, ela une as duas coisas, a realidade espiritual e a moral física também. Exato. Então, esse aperfeiçoamento, né, da convivência social, das realidades humanas, né, não é o objetivo principal. A igreja até une, mas Jesus ele também falou, né, eu vim para trazer a espada, né? Ele também fala em determinado momento que ele veio para dividir. Óbvio que ele, não no sentido de ser o divisor, né, que nem é o demônio, né, que ele tenta nos apartar de Deus, nos dividir de Deus, né, mas no sentido de que alguns vão seguir buscando a Deus, outros não vão buscar a Deus, né, e aqueles que buscam a Deus, eles necessariamente vão ter que viver uma vida apartada daqueles outros que não querem a Deus, né. Então vão acabar se apartando naturalmente, porque até aí entra o idem veri et item noli, né? Desejar as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas. Então, isso seria o se apartar, né? A gente vai se apartando, a gente vai ficando mais próximo daqueles que são mais próximos de nós, no sentido de objetivos, né? De sentido, né? Que buscam essa realidade. Mas também no sentido de você se afastar do aquele homem velho, né? Sim, isso. Exatamente. Do homem velho, né? Então tem no sentido de você mesmo se afastar do homem velho, no sentido do outro. Ótimo. Da vida velha, né? Depois, nas citações, fala assim, ó, o Paráclito, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas, e vos recordará tudo que vos tenho dito. Então, o Espírito Santo, ele é um auxílio para que a gente lembre das realidades divinas trazidas por Jesus, as verdades reveladas trazidas por Jesus. E aí ele fala assim, a unção vos ensinará todas as coisas. Então, a gente tem que estar aberto para aquilo que o Espírito Santo quer nos ensinar, quer orientar na nossa vida. Então, o Espírito Santo ele quer nos ensinar, ele quer direcionar a nossa vida, né? A gente precisa estar aberto a ouvi-lo, né? Como a gente fala, uma expressão popular, né? Estar com o coração aberto. A alma é perfeitamente santa quando o Espírito de amor tomou posse plena dela. E aí então ele faz uma citação, ó, também, que eu vou ler aqui esse trechinho aqui, ó. Sem dúvida, no início da vida espiritual, essas inspirações não aparecem de forma frequente e notável, precisamente pela imperfeição da vida, assim como a direção da razão não é frequentemente nem notável na vida sobrenatural nos primeiros anos do homem, pois este ainda é imperfeito e não bem desenvolvido. Então a criança pequena, né, ela não tem noção racional da sua realidade ainda, né, não lembra. Quem de nós lembra o que estava fazendo quando tinha 2 anos e meio, 3 anos de idade, ou até 4, né? Ali normalmente 4, entre 4 e 5 a gente começa a ter alguns lapsos de memória, né? Mas antes a gente não tem essa noção, né? E o Espírito Santo na vida espiritual, principalmente, é que ele faz essa referência para quem está começando, né? Essa realidade de vida espiritual, ela é uma realidade que ela vai sendo construída, né? Que nem eu falei ali do carro, que a gente vai trocando com o tempo, né? O pneu furado ali e o carro está andando, né? Então a vida ela vai acontecendo. E quando a gente se propõe a entrar na caminhada, a gente entende que a gente está correspondendo a Deus. Deus, num sentido bem prático, ele não vai te pedir tudo de uma hora para outra, né? Não tem como, porque tu não vai ter capacidade, às vezes, racional e nem espiritual para conseguir fazer determinadas coisas. Então, o que, né, no caso, o Dom Luiz Martinez está propondo é exatamente que essa realidade ela é um processo, tem sempre um início, né? Eu acredito que todos nós aqui, se a gente voltasse no nosso início de caminhada, o que nós éramos e o que nós estamos sendo hoje, a nossa capacidade de resposta hoje às realidades de Deus é muito maior do que lá no início, né? Então, quando a gente se propõe a estar nessa caminhada, é um processo que vai acontecendo nas nossas vidas, né?
Então, por isso, portanto, é preciso se deixar conduzir, direcionar pelo Espírito Santo. Bom, tem uma passagem que eu particularmente gosto muito, tem uma afeição muito grande, que é a passagem de Jesus com a samaritana, né? Então, em João 4. Né? E aí, lá na samaritana, na passagem, Jesus fala para a samaritana, né? Se conhecesses o dom de Deus, né? Todos nós precisamos buscar conhecer este dom de Deus. E aí, quando a passagem da samaritana ela é muito linda, porque Jesus depois ele revela quem é a samaritana, revela para ela quem ela é, revela a mulher velha que ela era, né? E começa a falar, não, tem uma fonte de água pura, é essa fonte que tu tem que buscar, né? Então, Jesus ele orienta, né, que a gente precisa buscar conhecer esse dom de Deus que está em nós, esse dom de Deus que vai fazer com que a gente tenha de fato uma vida plena e perfeita. Até uma pessoa uma vez teve uma chave de leitura, né, sobre a samaritana, né, que aí então a gente se diz normalmente que o número 7 é o número da perfeição, né? Aí então a samaritana, Jesus fala, olha, tu teve 5 maridos, esse que tu não tá agora não é teu, né? Querendo dizer que quem vai ser o 7º? É Jesus, vai entrar na vida dela, né? Então, que é o número da perfeição, né? Então, a perfeição, ela está em Jesus. Se a gente quer ser perfeito, a gente quer de fato ter uma vida perfeita, que a gente atinja, que a gente volte, né, para o nosso princípio, a gente tem que estar nessa caminhada buscando esse dom de Deus na nossa vida. Aqui também tem uma outra citação que é maravilhosa. Vou ter que... Algumas coisas, gente, eu vou ir lendo, porque esse livro ele é muito parecido com o Tratado de São Luís Maria Grimaldi de Montfort. Ele vai e volta em algumas coisas, ele está sempre costurando, vamos dizer assim, um assunto um no outro, assim, né? É próprio do amor o possuir. O amor nascente é desejo da posse, o amor perfeito é a alegria da posse, o amor consumado é o abismo da posse. No entanto, no amor terreno, a posse é imperfeita, efêmera e inconsistente. No amor divino, possuímos incondicionalmente o que amamos. Então, vamos lá. A gente busca muitas realidades de amores que são amores terrenos. O amor, né, no esposo, na esposa, né, o amor nos filhos, o amor no amigo, né, dentro da realidade de amor, né, que existem, né, o amor nos familiares, o amor na conquista de alguma coisa, na capacidade de fazer alguma coisa. A gente busca isso. Só que essas realidades, elas são realidades que elas são imperfeitas em si mesmas. O único que é perfeito é Deus. E aí então, aí aqui até fala, né, desse abismo da posse. Quiseram que a gente chegue lá um dia, né? Chegar nesse abismo da posse do amor de Deus em nossa vida, né? Então, que é aquela realização plena do amor de Deus. Quando, aí entra até um pouquinho da ideia do amor platônico, né? O amor platônico é quando tu atinge aquela coisa, assim, né? Automaticamente parece que tu vai perdendo o desejo, né? Só que obviamente com Deus quando tu atinge Deus, tu chega num estágio de plenitude, porque a tua alma entendeu que esse é o máximo que tu pode atingir e tu deseja permanecer ali. Ao máximo. Eu entendi que esse abismo seria entregue. Tudo é Deus. O abismo é em sentido de intensidade. Isso. Não é de separação, é um abismo de intensidade. Isso. Tipo, entre nós e Deus é um abismo de distância, que é a ponte que é o Cristo. Aí ele fala, o amor nascente é o desejo da posse. Quando tu está desejando tem aquela coisa, né? O amor perfeito é a alegria da posse, né? E o amor consumado é o abismo da posse, né? Que ele fala. Então esse, né, é a plenitude,
né? Então que a gente vai chegar em Deus, né? A alma, a Santo Tomás de Aquino fala na Suma Teológica, a alma se conforma a Deus pela graça. Ninguém dá uma coisa a não ser que seja sua, e a dá a outro para que seja dele. Então Deus, ele dá para nós a graça dele, né? E só quem pode dar a graça dele é ele mesmo, né? E quem dá é o Espírito Santo. Bom, seguindo, né? Ele traz aqui uma coisa que a gente já foi fazendo nesses últimos encontros, que é o ciclo divino, né? Então, que é a ação do Espírito Santo ao longo da história, né? Partindo de Jesus, né? Então, a plenitude do ciclo divino se dá na pessoa de Jesus pelo Espírito Santo. Então, a perfeição da vida cristã, ela se dá em Jesus, porque em Jesus vai ser, ele é Deus, né? Dele, né, emana, né, o Espírito Santo está nele, mas é uma obra tão perfeita, né, que quando a gente está clamando, né, o Espírito Santo, por que a gente está clamando o Espírito Santo? Para que a nossa alma se configure a Jesus. A gente clama ao Espírito Santo para que a nossa alma se configure a Jesus, né? Essa graça que a gente busca é para quê? Para que a nossa alma se configure a Jesus. Então a gente vai ter na encarnação do Verbo, né? O Espírito Santo descerá sobre ti, né? Que o anjo fala a Maria. No batismo de Jesus vem como uma pomba. No Monte Tabor como uma nuvem luminosa, lá na Transfiguração. No Calvário, Paulo fala sobre o Calvário, né, em Hebreus. Pelo Espírito Santo se ofereceu a si mesmo sem mácula a Deus. Então, em todos os momentos, o Espírito Santo estava agindo na realidade de Jesus, na realidade terrena de Jesus aqui na Terra, e agindo de uma maneira plena, né, porque Jesus era pleno do Espírito Santo. Então, o objetivo da santificação das almas é a glória do Pai, nos transformando em Jesus pelo Espírito Santo. Vou repetir, que essa daqui é o segundo principal ponto, né, dessa aula, né, dessa devoção, melhor dizendo, né, o Espírito Santo. O objetivo da santificação das almas é a glória do Pai, nos transformando em Jesus pelo Espírito Santo. É isso, né? Então, Deus, ele nos doa os dons, né? Ele nos doa os dons. E qual que é o objetivo da doação de Deus desses dons para nós? É para que a nossa alma, né, ela se configure a Jesus pela ação do Espírito Santo para glorificar o Pai. Porque tudo que Jesus fez foi para quê? Para glorificar o Pai, né? E nós somos o quê? O corpo místico de Cristo. O corpo místico de Cristo também precisa fazer o quê? Glorificar o Pai. Só que o negócio está ficando cada vez... A gente ouviu muitas vezes que era o administrador dos dons, né? O Espírito Santo, os dons que o Pai teria, isso. Né? O Pai ele é o administrador desses dons. E a pessoa doador essa questão de ser doador, ela é complexa porque aí entra no mistério da Santíssima Trindade, né? Entra no mistério da Santíssima Trindade, mas para tentar trazer a nossa realidade humana, o Espírito de Jesus, né? No caso, é o Pai e Jesus que nos doam o Espírito Santo, né? Então não teria diferença de pedir para o Pai o Espírito Santo, pedir para Jesus o Espírito Santo, né? Não teria, na prática humana, não teria diferença, né? Mas aí, isso que a senhora falou, tia, tem uma questão importante, né? Nós somos criaturas de Deus, até o Galone já trabalhou isso em outro curso, né? Que cada criatura de Deus, cada alma, vai ter uma perfeição específica. Vai ter uma perfeição específica. Não é para todo mundo ter aí essa perfeição específica, obviamente, ela é para atingir, todo mundo é para atingir a Deus. Nós vamos pegar os santos, por exemplo, né? Nem todos tiveram os mesmos dons, nem todos fizeram as mesmas coisas,
Santa Teresinha não saiu do Carmelo, teoricamente foi uma guria simples, com uma intimidade absurda com Deus. Aí tu pega São Pio de Pietrelcina, é um, perdão da expressão, mas é um monstro de dons que ele tinha, né? Então, das coisas que ele fez. Dois extremos. Pega São Francisco de Assis e pega São Luís. Um era pobre, no seu produto era rei da França. Exato, também. Né? Então, então, a perfeição, ela não é igual. Cada alma tem uma perfeição específica e que ela precisa se encontrar. Então, a doação dos dons de Deus também vai ser específica para aquela alma. Sim, como eu digo, o Espírito Santo ele faz a administração dos dons de acordo com o doador, cada né? pessoa, né? Que cada pessoa. Para a realidade. Tem que lutar para que o plano de Deus se realize na nossa Olha vida. Olha o projeto. Nem Nem todos ser a Quer mesma meu coisa. casaco? Tem que fazer as mesmas coisas. Tem que ser o projeto de Deus. Então deixa. Já estou aqui protegido. Tá bom. Tá bom. A moção, então, do Espírito Santo, né, pelos dons, o que é necessário, então, né? É necessário que essa alma ela esteja intimamente unida ao Espírito Santo pelo amor, né, pela caridade. Né? Então, pela caridade, o amor, a gente se une ao Espírito Santo. E aí, então, essa alma, ela começa, ele fala muito, ele usa essa expressão, a alma, né? Então, no caso, nós. E esse Espírito Santo, ele vem ao auxílio das nossas fraquezas. Esse que é o principal ponto. Ele vem no auxílio das nossas fraquezas, né? Mas, ao mesmo tempo, esse Espírito Santo, ele não toma de nós o nosso livre-arbítrio. A nossa razão e a nossa vontade é nossa. O Espírito Santo, ele age, ele mostra, ele está em nós, ele nos doa os dons dele, porém a decisão é nossa, né? A gente que acaba decidindo, então, por meio da razão e por meio da nossa vontade, né? Então a gente acaba agindo, né, conforme aquilo que é vontade de Deus e aquilo que não é, né? Então é uma determinação nossa. Então, o Espírito Santo, ele sabe quais são as nossas fraquezas, onde que a gente precisa cada vez mais da graça dele, porém é uma realidade que também compete a nós. Então é outro ponto importante, né? Olha só, ele fala assim também, uma citação: é certamente impossível determinar o princípio e o termo das operações do Espírito Santo nas almas. São operações tão ocultas, tão misteriosas, tão inesperadas. A gente não sabe como o Espírito Santo tem razão que você falou. Só que parece difícil a gente pensar que você, tendo fé, você deixando a luz do Cristo iluminar a tua inteligência, né? Com a tua inteligência iluminada, você vai ter condições então, de receber o Espírito Santo, que isso é o que acontece, né? Isso. É difícil imaginar que, com tudo isso aí, o Espírito Santo não vai direcionar a tua vontade. Não, ele direciona. Porque então a gente não está assim, o livro que sim, nós temos ele direciona. Vai estar condicionado isso aí, né? Porque daí nós vamos chegar naquela situação do que o Paulo falou, né? Não sou mais eu que vive em mim, é Deus que vive. Exatamente, não. Ele direciona. Ele direciona, tanto é que ali o segundo ponto é o abençoado da alma e depois o diretor da nossa vida. Ele direciona. Não impõe. Mas exatamente, a gente segue com o nosso livre-arbítrio. Sim, a gente segue com o nosso livre-arbítrio. Mas eu não consigo muito imaginar assim, tipo, depois de tudo isso aí, estudar, que nós vamos tomar. Exato. Tu está tão íntimo com Deus, tu está rezando, tua mente está iluminada, tem fé, né? O que é a fé? A fé é um ato da inteligência. Exato. É um ato da inteligência, é um dom de Deus que ilumina o teu intelecto. É o Cristo que ilumina o teu intelecto para que o Espírito Santo possa agir. Exato. Né? Então tem uma coisa sobrenatural aí, né? Exato. Então é difícil que para você tomar uma decisão errada, parece meio contraditório, né? Quer dizer, quanto mais você. É difícil imaginar que você tem Jesus tomasse uma decisão errada, por exemplo. Ou São Pio de Pietrelcina tomasse uma decisão errada. Exato. Não, é quase impossível, né?
Quer dizer, A quanto gente mais perceber tu tá lá, quer dizer, a tua vontade tá... Isso que é a caridade, né? Quando você direciona a tua vontade ao ser amado. Exato, Né? a Deus, né? Então aqui, ó, agora, Porém, tu tem que rezar sem cessar, né? sim, Porque não, porque- eu não estou tocando ainda na oração porque é adiante que menciona, né, sobre a oração. Então, a correspondência da nossa alma à consagração ao Espírito Santo, né? Então, o que seria a verdadeira devoção ao Espírito Santo, né? Eu também vou ler, está na página 61 do livro. É curta a citação, mas ela define de fato o que seria essa verdadeira devoção ao Espírito Santo. Ser devoto do Espírito Santo é abrir a alma para que ele a habite, dilatar o coração para que ele o unja com sua caridade divina, entregar-lhe nosso ser para que a transforme em divina, colocar ao contrário. Que nunca é O Espírito Santo é abrir a alma para que ele a habite, dilatar o coração para que ele o unja com sua caridade divina, entregar-lhe nosso ser para que a transforme em divina, colocar em suas mãos o bloco informe de nossa miséria para que forme nele a divina imagem de Jesus. Então, consagrar a nossa vida ao Espírito Santo é deixar-se transformar por ele para que a gente se transforme num novo Cristo. Isso, na verdade, assim, ó, é que nem a devoção à Nossa Senhora. É de ser cristão, de verdade. É de ser católico, de verdade. Só que, por que eles escrevem isso? Porque a gente esquece disso. Ou, às vezes, a gente nem sabe disso, né? Então, a gente precisa aprender isso, entender isso e viver isso, né? E é preciso retomar isso nas nossas vidas. Então, o que é uma consagração? Significa entrega total, definitiva e perpétua de uma coisa, a fim de que esteja exclusivamente destinada ao seu uso ou seu serviço que lhe foi assinalado. Então, se consagrar, todo cristão ele é um consagrado, né? Porque a gente tem o Espírito Santo em nós. Só que a gente precisa viver essa consagração de fato, né? E é difícil. É difícil, porque a gente tem uma vida extremamente material, né? A gente fica correndo atrás por causa de casa, por causa de carro, por causa de comida, por causa de viagem, por causa de roupa, né? Por causa de boleto para pagar. Então, reforma de casa, né? A gente estava conversando, né? Então, a gente fica sempre correndo de atrás dessas questões do emprego, né? Que a gente também corre de atrás muitas vezes. Então, essas realidades, que nem eu falei antes, é o ir trocando o carro, o pneu do carro com ele andando, né? Então, a verdadeira consagração é a gente ir colocando essa realidade na nossa vida aos poucos, né? Não, claro que quanto mais rápido, melhor para nós, né? Mas eu digo aos poucos no sentido de que as exigências que Deus vai fazendo para nós, elas não se conformam também à nossa abertura, né? Mas aí a questão da fé, né? É importante a gente colocar já na nossa cabeça, isso que é o ponto-chave. A minha vida, se ela não está, ela deve ser toda de Deus. Ela deve ser toda de Deus. Essa disposição a gente precisa ordenar dentro de nós. A disposição, o querer, esse querer ser totalmente de Deus, em todas as nossas ações, de vida familiar, de vida conjugal, de relacionamento com os amigos, de vida profissional, a gente precisa colocar essa firme decisão, esse propósito de querer. A gente, e pedindo a graça, obviamente,
para que a gente possa ir ordenando cada vez mais a nossa vida a Jesus, né? Então, pedir essa graça. Uma coisa que antigamente até não se falava tanto, né, que era a questão da santidade, fruto do Concílio Vaticano II, falar abertamente sobre a santidade. A santidade, ela é quase como se fosse uma obrigação para todo cristão, né? Ela é uma obrigação a gente ordenar isso, né? Então, a gente ser cristão, seguir com o nosso pecado de estimação, seguir com a nossa realidade que a gente tem, e que ela é desagradável a Deus, né? Então, não tem sentido, né? Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Tu tem que primeiro reconhecer que se tu tem alguma coisa a ordenar, e com certeza tem, tu tem que entender que isso que tu tem que ordenar, tu tem que querer ordenar ele para Deus. Tu tem que colocar essa disposição para ordenar para Deus. Pede a graça, né? Não, é que tá frouxo, ó, ele fica batendo. Mas a Santa Catarina de Siena que fala, que valoriza e exalta a vontade. Falou pra nós. Tudo isso aí é a parte da Maria. E qual que é a melhor parte? A parte da oração. É oração e Eucaristia. São dois momentos que você se aproxima a Cristo. E você abre o Espírito Santo. Todas as outras partes da tua vida, você está sendo Marta. Você só vai ser Maria na Eucaristia e na oração. Não parece que você vira só a Maria. Exato. Então, só que daí quando você pega a melhor parte, que é a parte de ser Maria, você vai automaticamente ordenar a Marta de uma maneira ordenada, né? Eu vou tentar trazer um exemplo que eu vivi, né? Sobre um ponto. Tenho duas filhas gurias, né? E aí, então, eu pensava um tempo atrás sobre essa questão de abuso e de aborto, né? Que acaba pensando, né? Eu tenho filha, né? Acaba pensando. E aí, então, aí eu chegava a pensar, mas se chegasse abusado, não tem como, né? Eu ficava pensando nisso, tipo, na minha questão emocional, né, que eu tinha. Só que eu comecei a pensar, não, se a igreja me orienta a isso, e tem um fundamento de por que ela me orienta a isso, que eu tenho que desejar a vida, que eu não posso praticar um erro em vista de um outro erro que já aconteceu, né? Então eu tenho que, de alguma maneira eu tenho que ordenar isso dentro de mim, né? E eu comecei a colocar isso dentro da minha cabeça, e comecei a colocar vontade nisso, para que eu possa estar aberto à graça, né? É difícil, humanamente falando, essa realidade para quem vive. A gente sabe que com certeza né? Com certeza tanto para quem engravida e quanto quem está perto, né, de quem engravida numa situação assim, que é horrível, né? Porém, a orientação pela vida ela é muito maior, né? Então, uma alma é que a gente olha muito, às vezes, a questão também, essa realidade emocional e tal, da situação da mãe, né? É um tema muito delicado, socialmente falando, mas a igreja ela nos dá uma orientação. Só que uma vez eu estava nessa discussão do Facebook, teve uma menina que abortou em Santa Catarina, e eu defendendo não aborto, né? A menina, não. O aborto é sempre indefensável, não pode defender o aborto nunca, né? Aí uma louca lá disse assim, tá, mas então tá bem, e se a tua filha engravidar, o que tu vai fazer? Daí putz, aí me apertou, né? Daí eu, vou amar meu neto. Pronto, terminou, né? Vou amar meu neto. É só o que tem que fazer, não tem mais nada pra fazer. Abraçar a filha e amar o neto. Mas Vai dizer pra abortar?
Sim, exato, mas assim, só para. Mas só que essa realidade Ser transformada, isso é o Espírito Santo. Exato, Não pode. é o Espírito Santo que age em ti. Não é só. Tu vai colocar o teu intelecto, vai colocar a tua vontade, mas é só a ação do Espírito Santo que pode firmar, de fato, isso como uma graça, né? Em ti, né? Então, por mais difícil que seja. E no Brasil tem o componente da justiça, não condena o cara, mas o cara geralmente sai antes e tal, não paga por aquilo, mas até volta e vira presidente, por exemplo. Tem todo esse problema também no Brasil. Sabe se a tua filha foi vítima de estupro e ela caiu no serviço público e alguém foi lá orientar ela a fazer um aborto, você como pai, você não tem o direito de orientar a tua filha contra o aborto? Não tem? Não tem mais. Mudou a lei. Você não pode constranger ela a não abortar. Mas Você perde a guarda. Você perde a guarda, sim. Você perde a guarda, você não tem essa lei assim. Depois que a juíza aqui de Santa Catarina orientou a criança, e a juíza foi punida, deu uma advertência lá, depois disso o governador fizeram uma nova lei dizendo que nenhuma mulher pode ser constrangida a não Mas abortar. é Santa Catarina ou nacional? A minha filha tinha uma colega que era filha de um Estupro, não tem jeito. E a avó colheu e criou, porque a mãe era doente mental. E cuidou dela e depois a avó faleceu e ela cuidou da mãe dela. Não sabe quem é o pai. Mas tem testemunhos E da maravilhosa. Aqui, ó, até fala, né, desprendimento e atenção amorosa. Então, o Dom Luiz Martínez, ele fala assim, ó, colocar todas as nossas potências dispostas à docilidade da divina moção do Espírito Santo. Essa docilidade. Então, de fato se colocar nessa situação. Eu dependo, né? Eu preciso do Espírito Santo, né? Então, para que isso eu possa pensar diferente, para que isso eu possa mudar na minha vida, né? E aí a gente vai pedir a graça também do Espírito Santo para fazer um exame de vida. Examinar a nossa vida é extremamente importante, né? E até, eu me lembro quando eu morei 1 ano e meio na comunidade Oásis, em Caxias do Sul, uma das primeiras coisas que eu fiz, né, e que faziam com todo mundo que entrava na comunidade, fazer um exame de vida, né? Então a gente fazia uma análise da nossa vida, rezar e até mesmo perguntar para familiares, se fosse possível, enfim, sobre períodos da nossa gestação, períodos da infância, né? Então fazer uma análise geral assim da nossa vida, até mesmo para que a gente possa ser liberto de traumas, né? De outros problemas que podem também atrapalhar a nossa vida de intimidade com Deus, de abertura para Deus, né? Então todas essas realidades a gente acabar então se abrindo mais à graça, né? Eu, por exemplo, numa oração eu consegui recordar, parecia que estava bloqueado o negócio na minha mente, assim, bloqueado. Eu consegui lembrar exatamente como que foi a saída do pai de casa quando o pai e a mãe se separaram. Lembrei detalhe por detalhe, assim, ó. Parece que abriu assim a minha mente, né? E eu tive aquela lembrança novamente, né? E porque, obviamente, muito tempo foi, principalmente na minha época, era vergonhoso ser filho de pai separado. Na minha época era vergonhoso, era só 3 colegas, uma turma de 30, eram só 3 que eram filhos de pais separados. Hoje em dia, hoje em dia a realidade é outra, né? Normalmente 3 que são os pais casados já filhos separados. Inverteu, né? Mas na minha época eu passava vergonha por causa disso, muitas vezes, assim, né? Quem levava era minha avó que me levava no colégio, aí eu via as mães, os pais, os colegas levando eles, né? Quando a gente é pequeno ainda é pior, né? Então, eu cresci com essa coisinha, com essa espécie de mágoa aí, né? E aí então, o trauma, né? Essa tristeza, enfim, interior. E aí a partir daquilo ali eu senti que saiu,
né? Então, o Espírito Santo ele deseja agir em todas as áreas da nossa vida. Sabe, você falou isso aí e me veio uma coisa na minha cabeça que eu nem sei se é o certo, mas eu também, assim, faz um tempo pra cá, um ano pra cá, na hora da missa ali, não é o certo, né? Porque mas na hora, por exemplo, do Pai Nosso ali, da missa, lá no Maria, eu consigo, sabe o que eu faço? Eu fecho o olho e eu começo a imaginar todos aqueles que eu quero dar graça ou pedir uma proteção e coisa. Então eu fecho o olho e fico todos os familiares, amigos, todas as pessoas, eu como tu disse assim, tu conseguiu numa oração fazer um retrospecto, né? Uma retrospectiva, né? E eu consigo fazer uma árvore genealógica de tudo das pessoas que eu quero, digamos, abençoar naquele momento, ou que sejam abençoadas na minha oração. Então eu venho praticando isso. Todas as missas eu faço isso, eu fecho o olho e eu venho lá dos tios que já faleceram, né, e venho vendo, e venho toda uma sequência, assim, sabe? Eu consigo, assim, durante esse período da oração, fazer uma... É no momento da oração eucarística, né? Então é importante. Isso daí é também uma oração de intercessão, né? Que tu faz, né? Lembrando dos que já foram e dos que estão, no caso. Exato. Né? Então, acho que é um momento propício, né? Dentro da oração eucarística, né? Bom, tanta coisa. Meu Deus. Vamos lá. Aí, o que Dom Luiz ele também vai trazer, né? Que a gente precisa exercitar as virtudes teologais na nossa vida: fé, esperança e caridade. A fé, firmeza inquebrantável, não precisa de imagens para viver, nem de sentimentos, nem de esplendor, nem de doçura. A fé é a base da vida cristã, né? Então, essa parte, creio eu que ela é o princípio de tudo, né? A fé ela é a virtude principal, né, para a gente poder estar na vida de fé, né? Tanto é que a gente chama a vida de fé, né? Na caminhada, na vida espiritual, é a fé. Depois, a segunda é a virtude da esperança, né? Pela esperança esperamos ao fim supremo da vida, né? Então Deus é o nosso fim, o nosso bem, a nossa felicidade, né? Então a gente vai ter a fé e automaticamente pela fé a gente tem essa esperança que Deus ele pode agir, ele pode fazer, ele pode vir até nós, ele pode nos socorrer. Só que quando tu vive plenamente a fé e a esperança, ela vai acabar resultando, né, inegavelmente no amor, né? Ou, né, como também fala na palavra, na caridade, né? E a caridade é o mais excelente dos dons de Deus. Quando há caridade numa alma, nela vive o Espírito Santo, né? Então, por quê? Porque agora, por exemplo, as pessoas elas podem ir na missa, por exemplo, eu acredito em Deus, vai na missa, né? Vai lá no final de semana na missa. Quer rezar por um ente querido, né? Uma missa de 7º dia, um mês, um ano. Tem esperança que essa pessoa vai estar no céu, né? Mas quando essas duas realidades elas fazem parte da tua vida, né? De uma maneira ordinária, tu conseguiu essa realidade no teu cotidiano, a fé, a esperança, ela necessariamente ela vai resultar no amor, porque aí tu já não vai na missa simplesmente porque tu acredita, simplesmente porque tu tem uma esperança de ir para o céu, tu já está indo por causa que tu ama a Deus, né? Então a caridade ela é o dom máximo por excelência, e aí se manifesta o Espírito Santo, porque significa que o Espírito já está agindo ali naquela alma, porque tu já não está indo na missa, tu já não está fazendo as coisas, abandonando aquele pecado, abandonando determinada coisa que poderia te levar ao pecado, porque tu está amando a Deus, né? Aí agora, né, vai entrar, né, também algumas situações, né? Primeiramente,
tudo isso vai resultar numa questão prática, né? Então, tu vai começar a ter uma atenção mais solícita, né, à tua disposição, tu vai começar a fazer mais, procurar silêncio, a paz, tu vai buscar a oração, né, que aí a Galone estava frisando antes, e aí então tu vai começar a buscar isso na tua vida, mas não a oração, aquela oração só de pedir, só de falar, né, mas na verdade é a oração que tu deseja que Deus habite em ti e Ele transforme a tua vida, porque tu deseja se tornar o novo Cristo, né? Então não é a oração aquela que a gente faz, perdão da expressão, que uma pessoa comum faz, tá? Não é aquela oração simples de alguém que é criança na fé. Tu já começa a ter uma oração mais madura, porque tu entende que tu precisa se tornar um novo Cristo, né? E tu já ama este Cristo, então por isso que tu quer se assemelhar a Ele cada vez mais, né? E aí então tu vai começar a não colocar mais resistência, e esse daqui é um grande problema, né? Porque como a gente é resistente muitas vezes, né? Então a gente se acha o tal, não, acho que o jeito que eu estou pensando é assim, é o certo, tá bom, né? E essas resistências, eu acho que para nós que temos essa vida do corre-corre, é o mais difícil, né? É o mais difícil, essas resistências que a gente acaba tendo. Então aí é lutar contra os ruídos, desapegar-se dos afetos desordenados da nossa vida, né? Então é uma outra dificuldade, né? Então obviamente que tudo isso, gente, tudo isso tu vai começar a fazer porque tu ama. E automaticamente tu vai começar a se dar conta. São João Paulo II, ele confessava uma vez por semana, né? E aí perguntaram para ele por que ele confessava toda semana, né? Que pecado que ele tinha. Ele dizia, quanto mais perto da luz, mais tu enxerga as tuas sombras, né? Então, só que isso é uma graça que o Espírito Santo vai dando. Então, cada vez mais tu vai percebendo os pecados e a confissão também não serve só para confissão dos pecados. A confissão ela serve para confissão dos pecados, graças. Sim. E ela serve como fonte de graça. Exato, também. Para renovar a graça de Deus na tua vida. E outra coisa, né, Luiz Carlos, o arrependimento do pecado, no determinado, a gente vai ao início da vida, da caminhada, se arrepende, porque magoou a pessoa, se arrepende porque várias razões de arrependimento, e até chegar ao nível em que o arrependimento seja eu entristeci a Deus, olha, exato, precisa batalhar. Senão o arrependimento sempre tem outras motivações, outras razões, né? Exato. E até chegar no eu entristeci o meu Deus, eu amo, quer dizer, é difícil, a gente custa chegar nisso aí. E aí agora eu vou reforçar o que o Galone falou. Isso daí é uma vida de intimidade com Deus e se dá só por meio da oração, né? Claro que aí buscar os sacramentos, principalmente a Eucaristia, reforça muito mais isso, né? Então... Mas os caras, eu sempre defendo isso, tá certo? Claro, oração, sacramento, mas eu sempre defendo essa base da oração, porque a Eucaristia pode ser ela pode ser feita por hábito, por rotina, por costume, desatensadamente, distraidamente, e ela não vai fazer um efeito em ti como. E a pessoa, partindo da oração, é que se faz sacramentos bem vividos e bem feitos, entendeu? Eu sempre digo a oração é a base. É a base, é o chão. Na verdade, eu acho que é o contrário. Eu acho que a base, o nosso modelo, é porque tu vai ver que uma coisa leva a outra. O modelo que nós temos é a Eucaristia. É aquela consideração que você tem na Eucaristia. Se você se concentra mal na Eucaristia, você vai rezar mal. Como é que eu vou te explicar assim? A tua referência na oração, a oração, ela tem que copia a tua intimidade com Deus na Eucaristia, não no contrário. Eu acho que isso aí é pessoal. Não, é pessoal. Porque eu acho que a gente, não é que eu acho, se vê, e a gente mesmo já fez, quanta Eucaristia prometida,
Quanta Eucaristia Não tem por não sem ter intimidade com Deus. sem ter intimidade, sem ter consciência. Eu acho que Agora, eu acho quando tu entra numa intimidade pela oração, aí tu vai fazendo Eucaristias reais. Não, talvez nenhum de nós tenha razão, talvez sejam as duas coisas estejam Ou juntas, né? Eu estava pensando exatamente isso, meu ovo é galinha. Quem é que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Talvez as duas coisas. Não, mas as eu duas sinto, coisas estão interligadas. Tia Irene, eu sinto assim, ó, que eu sou uma criança nessa vida. E eu fiquei tão feliz quando eu soube que eu ia comungar domingo. Porque eu achei que não sei, é uma confusão, eu sou muito criança. Não vai ter, o padre não vai estar. Nossa, eu não vou poder comungar. Porque o que está eu acho, eu sinto no meu coração, o que está me fortalecendo é a Eucaristia. Não, ela Sim, mas é por isso fortalece. que eu disse pro Leonardo, eu acredito até que possa ser muito pessoal. Não, mas entendeu? eu acho que eu concordo. Mas Eu olha, concordo. porque assim, ó, quem é que reza, quem é que pela oração busca intimidade com Deus, se tem uma... Agora, quem comunga rotineiramente, é muito pra mim, Mas esse aqui que Mas aí é mal, disposição. você vai rezar mal, é mal reza. eu acho. Porque tanto é que eu tô falando ordenar. Tanto é que o que é sacramento é Eucaristia, oração. Oração não é sacramento. Exato. Apesar de que a vida cristã sem oração é uma vida inútil. Tem que ter oração. Só que o que vem primeiro, o que vai ordenar o que ordena uma coisa a outra é a Eucaristia que ordena a oração. O mal comungador, digamos assim, é o mau orador. O bom comungador não é assim. Claro, é o bom orador, é o bom orador. As coisas estão interligadas. Mas o que vem primeiro é a Eucaristia. Mas esse Depois vem a oração. primeiro do que eu digo. Enquanto eu não rezei todos os dias, enquanto a minha oração nem existia, eu já comungava, devia ter medo, eu comungava. Agora, no momento que eu comecei a rezar, no momento que a minha oração foi se tornando profunda, eu fui começando a fazer Eucaristias reais e bem feitas. Eu digo isso até pessoal. É por A isso que gente eu mais deixa graças a Aqui, ó, o São Luís ele fala uma coisa, ó. Em cada etapa dessa ascensão mística, a alma vai se deixando possuir pelo Espírito Santo. E o vai possuindo exatamente na proporção que é possuído. Entenderam? Então, assim, ó, na verdade é o quanto a gente se abre para o Espírito Santo agir na nossa vida. E quanto ele age, e aí as disposições nossas vontades, a gente vai decidindo fazer pela vontade de Deus, né? Então, quem comunga mal, quem ora mal, também é fruto que vive mal. A consequência, se tu busca viver bem, tu vai comungar melhor, tu vai rezar melhor também, né? Então, é uma consequência, né? Porque a oração, ela pode se dar, sei lá, quando tu tá cozinhando lá e vai botar o sal na comida e diz, Senhor, bota sal na minha vida espiritual. Tu pode falar com Deus naquele momento ali, de uma maneira simples. Ali já é uma forma de oração que tu está trazendo Deus, né, para aquele momento da tua vida, né, e tu ir ordenando aquilo ali. Só pra gente, 5 a 10 minutinhos no máximo, só pra gente concluir, porque eu estava vendo que o horário já está avançado. Agora, que eu falei antes, então, a nossa vida ela precisa se configurar a Cristo pelo Espírito Santo para glorificar o Pai. Olha só, o Espírito Santo ele nos leva ao Verbo, nos leva a Jesus. Transformar-nos em Jesus para produzir o ideal do Pai. Por quê? Por causa que Jesus ele buscou o ideal do Pai a todo tempo na vida dele. Então, se a gente se configurar a Jesus, a gente vai estar buscando o ideal do Pai para a nossa vida também. O ideal de Jesus é a glória do Pai.
E a meta do Pai é a perfeição nossa. Então o Pai, ele também deseja a nossa perfeição, assim como Jesus, né? Porque se a gente atingir essa perfeição, e aí como a gente falou antes, cada alma, cada indivíduo, cada cristão, de acordo com a sua realidade de perfeição, né? Com seus desafios, com seus dons, suas capacidades, né? Então que a gente vai acabar tendo. O Espírito Santo nos leva ao Pai. Aí então, ele até fala aqui que aí seria a questão mais da linha das moradas mesmo, né? Que vai se elevando. A alma possuída pelo Espírito Santo, primeiramente, a alma é transformada pelo Verbo e depois a alma ela descansa no seio do Pai. Então, a sétima morada é quando a nossa alma ela já está de fato, né, no mais alto, né, das moradas, e aí a gente acaba descansando no Pai, né? Então, primeira etapa é a gente buscar o Espírito Santo para ordenar nossas ações, a nossa vida. E aí depois a gente começar a entender que a nossa vida ela deve se configurar a Cristo, que aí como Paulo falou, não sou eu que vivo, é Deus que vive, é Cristo que vive em mim, né? Então essa segunda configuração. E por último, a morada mais sublime, né? É quando a nossa alma ela já está de fato já glorificando ao Pai, né? Porque tudo aquilo que a gente faz é para glorificar o Pai já, né? Então quando chega numa etapa de santidade real, né? no teu cotidiano. Então existem 3 características de devoção ao Pai: a adoração, espírito e verdade, né? Que a gente vê a majestade divina de Deus, do Pai nas realidades. O amor filial atinge o objeto dessa devoção, né? E cumprir a vontade do Pai, que aí é o abandono de si. Essa de fato é a morada que é o ideal que todos nós possamos chegar, né? Então, a partir da graça que o Espírito Santo vai agindo em nós. Vamos lá então. Aqui essa parte é muito profunda aqui, ó. A medula, né, da divina missão de Jesus sempre foi fazer a vontade do Pai. Jesus sempre procurou fazer a vontade do Pai. E qual é a glorificação máxima de Jesus aqui na Terra? Em relação à vontade do Pai? Lá no Getsemane, né? A cruz, né? A crucificação. Então significa que a nossa glorificação máxima é a cruz também. Todo cristão Evangelho deve ser buscar a cruz na sua vida, é viver a cruz, né? Então, feliz de nós católicos que temos Jesus crucificado na nossa cruz, né? Então, a cruz ela é o objetivo da nossa vida, né? É o objetivo máximo da glorificação. Lembra que uma coisa ela só é plenamente consumada quando ela chega, né, no seu princípio. O nosso princípio é voltar ao Pai. E a finalidade para chegar ao Pai, o meio é a cruz, né? Então a cruz ela é o caminho, né? Então, e aí para glorificar a Deus requer basicamente então 2 coisas. A primeira é o conhecimento, é a grandeza e a sua perfeição, e também a atitude. E aí então, a partir do momento que tu conhece, tu vai agir, né? Então a gente vai acabar buscando trilhar esse caminho. Até o Dom Luiz Martinez ele faz, né, uma comparação, né, que os antigos sacrifícios, uma coisa que eu achei interessante, uma explicação dele é o seguinte, que na antiguidade, e até povos indígenas, né, até ali 1500, né, eles faziam sacrifícios. Não só o povo de Deus fazia sacrifício, mas todos os outros povos eles faziam sacrifício. E aí ele vai explicar que, de alguma maneira, guiados pelo vestígio da revelação primordial, né, tanto o povo de Israel, o povo de Deus, quanto os outros povos, eles entenderam que a glorificação a Deus se dava pelo sacrifício. De alguma maneira, eles entendiam que tinha que sacrificar, né? Aí, tanto é que sacrifícios até humanos tinham alguns povos, né? Acabavam tendo, né? Então,
E aí então o que acaba acontecendo? De fato, quando a gente entende que a gente deve voltar a nossa vida a Deus, a gente entende que a gente deve consumar a nossa vida. Por isso que é difícil ser cristão. Porque a gente tem uma vida que, de fato, a gente tem muitos prazeres, né? Em várias coisas nossas. Viver a vida humana em geral, ela é boa. E ela tem muitos prazeres. Então hoje o que é hoje em dia quem se dá bem na vida, como popularmente a gente fala, é quem tem uma vida confortável. Só que a vida cristã, ela não é necessariamente esse tipo de conforto, né? Então é buscar fazer a vontade do Pai, né? E essa vontade do Pai, ela pode exigir muito de nós, né? Então exigir naquilo que nós temos princípios de valores morais hoje. Algumas coisas nós vamos ter que mudar, né? Pode ser de práticas cotidianas que a gente acaba tendo, a gente vai ter que mudar, né? Então fazer esses desapegos. E tudo isso visando, obviamente, uma realidade espiritual, né? E aí a gente vai ter a consumação. A cruz também deve ser o centro da nossa devoção ao Pai em Jesus. Cristo perpetuou o seu sacrifício de duas maneiras na terra, na Eucaristia e nas almas. Olha só, porque Jesus ele vai para a cruz, né? Ele glorifica o Pai na cruz, só que ainda Jesus ele se rebaixa ainda mais, né? Um outro sacrifício que ele faz, que é dizer assim, eu estou naquele pedacinho de pão. Vocês estão vendo ali um pedacinho de pão, né? É uma coisa insignificante, parece que não é nada. Tanto é que aí tu pega outras religiões, eles fazem lá o culto, eles fazem lá a Santa Ceia e tal, né? Mas eles não acreditam que é o corpo. Vamos fazer um raciocínio. Vamos pegar um cara que é bem cru, assim, em oração e em Eucaristia. Pegar eu, sou cru. Estou começando agora, tá? Eu sou cru, mas então na oração e na Eucaristia. Aonde que eu vou ter, com certeza, mais contato com Cristo? A ponto de poder tocar onde é que é? Na Eucaristia. Na Eucaristia. Né? Não é na Eucaristia. Na Eucaristia. Então as coisas começam na Eucaristia. Onde eu vou receber a graça. Por quê? Porque o Cristo está mais presente na Eucaristia. Tanto é que por mais mal que eu vou lá confessar, mesmo assim ainda ele está mais presente na Eucaristia do que na oração. Apesar de ele estar presente nos dois. Exato. Mas ele está fisicamente mais presente. Galera, não é que está mais presente. Ele está presente. É real, né? Enquanto que na oração, por mais que eu vá para um lugar mal, não estou dizendo que é um lugar que está mortal, mas por mais que eu vá para um lugar sem atenção, Cristo está ali. Na oração mal feita, pode ser que ele não esteja ali. E talvez ele não vai estar. Exato, também pode acontecer isso. Né? Não vai fermentar mesmo. Exatamente. Mas assim, mas o Dom Luiz aqui, Martinez, ele fala, né? Então é na Eucaristia e ele fala também nas almas. Nas almas, se referindo à oração, né? Sim, então, os dois lugares. É os dois lugares, né? É o ovo e a galinha, né? Claro, não sabemos. Né? Mas são os dois lugares centrais que a gente acaba encontrando e que Jesus, ele se rebaixa. Porque ele manda o Espírito Santo para os apóstolos, né, em forma, né, de línguas de fogo, né? Então ele vai, ele se rebaixa no sentido assim, olha, eu vou dar o meu Espírito para vocês. E ele deu, né, de uma maneira simples, dentro de uma realidade humana, né, ele acaba nos doando o seu Espírito. Então ele acaba trazendo essa realidade para a gente, que é um novo rebaixamento após a cruz, né, que ele acaba fazendo. Oba, obrigado. Então, só para a gente finalizar, né, aqui, olhem só, contra o moderno paganismo, em certa medida, pior que o antigo, não há outro remédio senão o Espírito Santo, que ele se difunda copiosamente nas almas e renove a face da terra, nela estabelecendo a cruz, revelando o mistério do sofrimento e acendendo nos corações esse amor ao sofrimento, o mais estranho, mais apaixonado dos amores, o único que salva, né? Então é por isso que também lá em Coríntios, né,
São Paulo fala: escândalo para judeus, loucura para os gentios. A alma feliz carrega a cruz de Cristo, verdade oculta revelada apenas pelo Espírito Santo. Então, se a gente entende a cruz de Cristo, é por causa que é uma verdade revelada pelo próprio Espírito em nós. Se a gente consegue ter essa compreensão. Então, a verdadeira devoção, de fato, é um convite para a gente ser verdadeiros cristãos, né? A gente ser cristãos de fato, né? Então, esse que é o grande objetivo dessa devoção ao Espírito Santo, e é uma entrega total, né? Uma entrega de tudo, né, que a gente deve fazer. E só para finalizar, para retomar, a nossa vida, ela deve se configurar à vida de Cristo, pela ação do Espírito Santo, e dessa forma a gente glorifica ao Pai, né? Então, a gente veio de Deus, e a nossa vida, ela só vai ter sentido se a gente voltar ao nosso princípio, que é o próprio Deus, né? E toda essa configuração, ela se dá pela ação do Espírito Santo. Na próxima aula, né, sobre o do curso, então, são os dons e frutos, né, na nossa vida. E aí depois, na última, que é para encerrar, vai ser em novembro, não me lembro a data agora, mas é quase um mês daqui um mês mais ou menos. Aí a gente vai ver as bem-aventuranças, né, que aí é o final, né, o objetivo final, né, da nossa vida cristã terrena, né, a gente ser bem-aventurados, né. Então os dons e frutos são aquilo que os dons são aquilo que são doados, os frutos são o resultado daquilo que a gente acolhe dos dons, né, e a gente acaba vivendo na nossa vida, né, e as bem-aventuranças, aí então é quando a realidade ela passa a ser consumada, né, na nossa vida, de fato. Então a gente uma coisa leva a outra, né? Por isso que a Eucaristia ou oração uma leva a outra, né? Então é difícil a gente saber, são coisas interligadas, né? Então Deus, ele deseja doar para nós o seu Espírito, né, os seus dons, e ele precisa doar para nós, para que a gente possa ser salvo, né? Então a gente tem esse doce hóspede na nossa alma, mas ele precisa ser, antes de tudo, o diretor, né, das nossas vidas, né? Então, e ele age, né, de maneira, às vezes, dependendo da situação, misteriosa. Por exemplo, entender por que a gente acredita, né, que a gente falou, a fé é um dom do Espírito Santo. Por que a gente acredita? Se for parar para analisar racionalmente, não tem por que acreditar. É a mesma verdade, né? Falada, que aí então pela realidade racional a gente seria judeu ou a gente seria gentil. Mas a gente é cristão, né? A gente, em vez de refutar a cruz, a gente deve amar ela, né? Então é a graça do Espírito Santo agindo, né? Só o fato de a gente acreditar de fato nisso tudo já é o Espírito Santo agindo. Óbvio que precisa de mais ações na nossa vida para que a gente cada vez mais se configure a Ele. Então vamos rezar? Agora a gente recebeu aqui um pastelzinho, né? Tá uma delícia. Não provei ainda, agora já vou provar. Então vamos pedir que esse Espírito Santo ele possa também nutrir, né, cada vez mais a nossa alma, na nossa vida de oração, mas sobretudo nas coisas que nós pensamos, que Ele possa nos auxiliar na nossa vontade, para que a gente possa sempre conduzir a nossa vontade, ordenar ela para Deus, ordenar a nossa vida, as nossas realidades para Ele. Obrigado, Espírito Santo, por agir em nossos corações, por nos dar o dom da fé, da esperança e também da caridade, mas que nós possamos cada vez Te amar, Te buscar com maior perfeição em nossas vidas. Que tudo seja para a glória de Deus Pai, glória do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.